Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Parashá. A Parashá dessa semana chama-se Metzorah. Metzorah é o nome que a Torá dá a toda aquela pessoa que era afligida nos tempos em que Israel peregrinava pelo deserto de uma enfermidade, de uma doença muito grave chamada Tzaraat. Essa doença, essa enfermidade Tzaraat, é traduzida nas versões em português como lepra. Porém, é apenas uma referência. Nós não temos certeza exatamente que era isso. A bem da verdade, é muito provável que não tivesse absolutamente nada a ver com a moderna hanseníase. Era uma enfermidade diferente. E deve ter sido realmente bastante desagradável uma pessoa ser um Metzorah, uma pessoa que era afligida por essa enfermidade. As lesões que essa doença causava na pessoa não eram nada estéticas. Realmente não era nada engraçado, nada bonito. E havia ainda uma quarentena imposta pela Torá. Deveria ser realmente coisa muito difícil de suportar. Mas esperava-se também que uma pessoa afligida pela Tzaraat, o Metzorah, iniciasse o processo de purificação o mais rapidamente possível, para que logo, claro, pudesse voltar então ao normal. Porém, poderia haver uma possibilidade de que essa pessoa afligida pela Tzaraat, o Metzorah, tomasse uma atitude arrogante e não tivesse nenhuma pressa de se apresentar ao sacerdote, ao Cohen, para se purificar. Hipoteticamente poderia ocorrer. Então encontramos uma pista na linguagem usada pela Torá, exatamente no capítulo 14, verso 2 de Vaikra, que diz o seguinte: esta é a lei do Metzorah no dia da sua purificação. Ele deve ser trazido até o Cohen. Ele deve ser trazido até o Cohen, até o sacerdote. Notem vocês, em vez da Torá usar a linguagem ativa, algo como ele deve ir até o Cohen, a Torá usa a forma contrária, a forma passiva. Ele deve ser trazido ao Cohen, ao sacerdote. Então isso implica, a própria linguagem da Torá implica que essa pessoa pode ser eventualmente trazida à força diante do sacerdote. Visto que a Torá então considera necessário especificar que os israelitas poderiam até mesmo empregar a força para que o Metzorah cumprisse as leis que diziam respeito a ele, parece que não é o caso quanto aos demais mandamentos. Na verdade, porém, a possibilidade de cumprimento forçado existe em relação a quase todos os mandamentos. De que forma, então, o caso de um Metzorah se destaca nesse âmbito? Os mandamentos da Torá, todos sabemos, dividem-se em mandamentos positivos, mitzvot aseh, e proibições, mandamentos negativos, mitzvot lo ta'aseh. De acordo com o Shulchan Aruch, que é a codificação de todas as leis judaicas, por assim dizer, a halachá judaica, em sua seção chamada Roshen Mishpat 4, diz ali que nós podemos usar, que um israelita poderia usar a força não letal para evitar a transgressão de uma proibição. A força letal apenas em casos extremos, como por exemplo impedir um assassinato. Força letal também pode ser utilizada para coagir uma pessoa negligente a cumprir um mandamento positivo. Como diz o próprio Talmud, o tratado Ketubot 86b, ele deve ser flagelado até que lhe saia a alma.
As leis de Metzorá se enquadram na categoria de mandamentos positivos. AC. Que diretrizes, então, sobre o uso da força se aplica a eles, como o nosso verso sugere? Na verdade, há um desacordo entre essa questão, no próprio Shulchan Aruch. Em geral, de acordo com Ketzot HaHoshen, apenas juízes rabínicos não leigos podem usar a força potencialmente letal, para que então a pessoa se conforme aos mandamentos positivos. Mas em relação a Tzaraat, qualquer indivíduo pode exercer força para trazer então o Metzorá diante do Kohen. Nesse Vos Hamishpat discorda. Esse comentário então afirma que o uso da força letal nunca está restrito apenas aos juízes rabínicos. Leigos também têm o direito de forçar o cumprimento de qualquer mandamento positivo sobre aqueles irmãos que não querem realmente cumpri-lo. Acontecerá, no entanto, eles não têm só o direito, mas também têm uma obrigação. De acordo com ambas as visões, a Torá amplia o âmbito da licença para usar a força letal, a fim de que se efetive o cumprimento das leis de Tzaraat. Mas por que isto? É importante primeiro considerar a diferença entre mandamentos positivos e mandamentos negativos, proibições. As penalidades para a violação de proibições são geralmente muito mais severas. Implicam, com frequência, pena capital, castigo corporal, por meio, segundo a Torá prevê, por meio do látego, por meio do açoite, e também morte antes do tempo, execução de pena capital. Já as penalidades pela violação de mandamentos positivos quase não são tão severas. Contudo, de forma paradoxal, a Torá permite força letal para assegurar o cumprimento de um mandamento positivo, mas não com a proibição. Como que podemos explicar isso? A resposta está na distinção básica entre mandamentos positivos e negativos, e proibições. Uma pessoa que está apenas imaginando, está em sua mente pensando, cogitando a hipótese, a possibilidade de transgredir uma proibição, na verdade ainda não fez nada de errado. Se ele apenas cogita transgredir uma proibição, ele ainda não fez nada de errado. Embora ele esteja dando lado para a rebelião, ele na verdade não deu ainda o passo efetivo. Portanto, não há pecado aqui, não há transgressão aqui. Então não se pode aplicar uma força letal para contê-lo, mesmo que o pecado em potencial seja muito grave. Por outro lado, quando uma pessoa rejeita uma mitzvah positiva que vem ao seu caminho, ele está imediatamente em violação, ele está violando naquele exato momento. Ele se rebela contra Deus em cada momento em que ele se recusa a agir. Essa pessoa violou a sua própria razão de ser. Não há limite para a força então empregada para que possa então ser reduzido o efeito da sua rebelião. Agora, vamos considerar por que a Torá indica um requisito adicional para realizar, ou seja, para reduzir a rebelião do Metzorá, que deixa de cumprir as leis de Tzaraat. Os sábios deduzem a causa da Tzaraat de dois exemplos, de duas instâncias ou ocorrências na Torá. No primeiro momento, nós encontramos no livro de Shemot 4, 6 a 8, quando Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, duvida que os israelitas vão acreditar que ele seria então o mensageiro de Deus. E então Hashem o aflige com Tzaraat, aflige seu braço com Tzaraat como um sinal da sua missão. E mais tarde, no livro de Números,
Bemidbar 12:10, a irmã de Moshe, Miriam, faz uma crítica ao seu irmão devido à sua separação, a separação da sua esposa. Isso já depois de ter atingido então um nível de profecia. Miriam então é atingida com Tzaraat. Moisés e Miriam falaram de forma inadequada, ambos. E os sábios então deduzem que Tzaraat é causada principalmente pelo pecado de Lashon Hara. Vamos refletir. A maioria dos pecados não tem manifestações físicas tão imediatas. Por que então Deus criou o Tzaraat como um sinal do pecado de Lashon Hara? O Talmud considera que o infortúnio, ou seja, algo indesejável quando acontece com alguém, é um sinal de alerta de um delito. E é, ao mesmo tempo, uma chamada para um autoexame da pessoa. Mas não há nenhuma garantia absoluta disso. Nem sempre a infelicidade ou infortúnio é um sinal da ausência da providência de Deus. Isso pode vir independente do pecado, em qualquer caso, pode ocorrer através até de meios naturais. Tzaraat, no entanto, é uma exceção à regra. É sempre uma manifestação sobrenatural externa, trazida, causada por uma falha interna. Se houver Tzaraat, há pecado. Tzaraat é a única instituição halakhica que serve como tipo de uma interface entre o sistema jurídico e uma expressão da mão sobrenatural de Deus operando. Deus intervém nas leis naturais para criar esta enfermidade. A esta luz, nós podemos entender por que o não cumprimento das leis de Tzaraat é muito maior, é uma rebelião muito maior do que o não cumprimento de outros mandamentos positivos. Uma vez que Deus mostra os aflitos providencial e publicamente, mostra publicamente que ele transgrediu, ele deve ir imediatamente para o Cohen, para o sacerdote, apresentar-se a ele para então expiar seus pecados. E essa rejeição da obrigação de ir até o Cohen é uma afronta flagrante para com Deus, ou em relação a Deus. E isso então, por essa razão então, cabe a todo e qualquer israelita, ou cabia no âmbito do deserto, levar esse transgressor, ainda que contra a sua vontade, à presença do sacerdote. Embora a Tzaraat seja o resultado do pecado, as duas únicas pessoas mencionadas explicitamente na Torá, que realmente contraíram esta doença, foram exatamente Moisés e Miriam. Duas das pessoas mais justas que já apareceram na face da terra. Mas não há coincidência na Torá. A escolha desses dois, como paradigma, o modelo da Tzaraat, daqueles que sofrem de Tzaraat, é certamente muito instrutivo. Por qualquer medida objetiva, essas duas personalidades eram extremamente justas, além da nossa concepção. No entanto, em relação ao seu próprio potencial, deve ter havido alguma falha minúscula que se manifestou fisicamente através da Tzaraat. A mensagem da Torá é que nós não devemos julgar quando nos deparamos com alguém aflito, naquele tempo, aflito por Tzaraat, ou qualquer sofrimento, pois o assunto talvez reflita uma falha em relação ao seu potencial. No caso de Moisés ou Miriam, pode ser talvez uma falha que nós sequer podemos começar a entender. A Torá ensina
que esse castigo, chamado Tzaraat, terrível, visitava uma pessoa em virtude da sua língua, Lashon Hara, o mau uso da sua língua. Comentários depreciativos a respeito do outro. E, numa primeira instância, num primeiro momento, Tzaraat apegava-se à casa, à habitação da pessoa. Se a pessoa atendesse o aviso e se arrependesse, ela se ia. Aí, ó, simplesmente as manchas nas paredes da casa desapareciam. Porém, caso contrário, se a pessoa não se arrependesse, Tzaraat passava para as roupas da pessoa, cada vez mais perto. Novamente, se a pessoa se arrependesse, aquilo desapareceria das suas roupas. Porém, se o aviso de Deus fosse mais uma vez ignorado, finalmente Tzaraat apegava-se ao corpo, à pele da pessoa. Nós notamos aqui uma progressão das paredes da casa para as suas roupas e depois para o seu corpo, para a sua pele. Mas qual é o propósito dessa progressão? Por que esses três aspectos distintos? Casa, roupa e pessoa. Além disso, a Torá afirma que para isso ser espiado, uma pessoa deveria levar 2 pássaros ao sacerdote. Um era abatido. Seu sangue era parado numa tigela. E a ave viva, o pássaro vivo, era mergulhado junto com o ramo de isopo e murta. E a ave agora, banhada naquele sangue, era solta no campo aberto. À primeira vista, este ritual parece ser algo selvagem, ou pelo menos um enigma ininteligível. O que significa um pássaro que morre, outro que é vivo, banhado naquele sangue junto com isopo e murta, e depois solto no campo? Que ritual mais estranho. No entanto, como sabemos, Deus, Hashem, é o designer da Torá. E todas as suas formas são sensatas. Deve haver então uma explicação racional para essas práticas necessárias, ilustrativas, que tem o objetivo primário de atingir e impactar a mente do pecador, fazê-lo compreender a abrangência da sua transgressão. A fim de entendermos, midá keneged midá, medida por medida, como esse conceito funciona neste caso, nós devemos primeiramente entender o crime cometido. Falar depreciativamente contra outra pessoa, fofoca, maledicência, calúnia, difamação, na verdade tem origem no desejo de uma autoafirmação de grandeza. A pessoa insegura está geralmente então busca geralmente então degradar outras pessoas. A pessoa insegura busca caluniar o outro, busca falar mal do outro. Em sua mente ele agora se sente mais elevado em comparação àquela outra pessoa que foi ridicularizada. Porque é preciso abaixar o outro para que eu me eleve. Esse é o sentimento. Um sentimento vil que busca abaixar, reduzir o outro a nada, a fim de que eu me sinta mais alto do que ele. Esta é a origem de Lashon Hara, da maledicência, da fofoca, da calúnia, da difamação, todas essas coisas negativas. Essa pessoa não está preocupada com a aprovação de Deus. Está preocupada com a aprovação da sociedade, do mundo onde ele vive. Ele quer aparecer melhor. Qual é então o remédio para esse tipo de personalidade egomaníaca?
é diminuir sua grandeza imaginária. Parte da necessidade de elevar a si mesmo é o desejo de ser amado pelos outros, aceito pelos outros. Quando isso não pode ser, como o Tzarat, o portador do Tzarat, o Metzorah, é banido do acampamento, ele é confrontado com o fato de que ele não é grande, tão grande quanto imaginou. Agora, então, ele deve enfrentar a realidade da sua insignificância. No entanto, Deus misericordioso procura evitar o pior, insinuando para a pessoa algo que ele tenha cometido de errado. Em primeiro lugar, então, aparece nas paredes da casa, Tzarat. Depois, vai se aproximando na sua roupa, e no último momento, na própria pele. Deus começa progressivamente com a casa, a roupa e depois, em último lugar, a pele. Essa pessoa obstinada, se a pessoa obstina-se, tende a rejeitar o aviso divino em suas paredes, passa para a sua roupa e, no último momento, para o seu próprio corpo. Vemos aqui então a misericórdia de Deus, como ela opera, sendo o eterno tardio em irar-se. E o design, a inteligência da Torá, ao usar-se então dos objetos mais próximos do homem, o que pode ser mais próximo do homem que a sua roupa e que a sua casa? E os avisos estavam escritos na parede. Os avisos escritos nas paredes com Tzaraat por toda a casa de um maledicente. Depois de suas roupas, em último momento, em sua própria pele, entranhado em seu corpo. Esses 3 momentos dessa progressão de Tzaraat, nós enxergamos de uma forma inversa em 3 mandamentos dados ao povo judeu. São eles o mandamento da Mezuzá, do Tzitzit e do Tefilim. Mezuzá deve ser colocada à porta de cada judeu, para lembrar que o foco não deve ser exatamente a sua propriedade. Tzitzit, sobre as suas roupas, para lembrá-lo que o foco principal não é aquilo que ele veste. Tefilim, colocado sobre o seu corpo, sobre o seu braço e sobre a sua testa, em contato íntimo com a sua pele, para lembrá-lo que há algo mais importante, que o foco não é exatamente aquilo. Mezuzá, Tzitzit, Tefilim evocam os 3 uma outra dimensão de realidade. Não devemos confiar nem mesmo naquilo que nos oferece abrigo, que é a nossa casa. Nosso foco não está aqui. Não devemos confiar naquilo que nos dá a proteção sobre a pele, que é a nossa roupa. Não devemos depender disso. Não devemos nos engrandecer por isso. Daí eu te cito para lembrar esta ideia. Além de lembrar de todos os outros mandamentos, claro. E tefilim sobre a pele, evocando no homem a noção de que a palavra de Deus deve estar acima do seu próprio corpo. Deve ser mais elevado, acima, a sua consideração deve ser acima do seu próprio corpo. Não devemos colocar importância no que temos como abrigo, nem mesmo no que vestimos, e nem mesmo no que somos. Esses 3 elementos, a casa, a roupa e o corpo, são as 3 principais áreas que nós identificamos. São 3 áreas que nos afetam. São as 3 áreas onde Deus coloca sinais. No Israel antigo,
Era assim que se processava. Essa era a progressão da Tzaraat. Voltando a Parashá, qual seria a ideia por trás da oferta dos 2 pássaros? Na verdade, além de corrigir a falha da pessoa, dessa superestimação, ela também, esse rito serve para trazer a ideia, a concepção correta dos danos irreversíveis que foram infligidos ao outro ser humano. Rashi afirma que as aves, em específico, eram oferecidas porque elas gorjeiam, para deixar claro que o crime tinha a ver com o ato da fala, como um pássaro gorjeia. A ave viva, que se assemelha ao pecador, é mergulhada no sangue do outro, do pássaro morto. O pássaro morto é a vítima, a pessoa que sofreu calúnia, que sofreu difamação. Para lembrar que o seu discurso, o discurso da pessoa que pecou, é um discurso de sangue, é um discurso sangrento. Calúnia e difamação é equivalente a assassinato na lei judaica. Algo irrecuperável. Depois que se mata uma pessoa, não tem como fazê-la voltar à vida. O sangue do pássaro naquela tigela, recolhido naquela tigela, representa o discurso de ódio, que mata, que derrama sangue. A língua que derrama sangue. E o pássaro vivo, que representa o transgressor, é mergulhado nesse sangue. Para lembrar que o preço daquela vida, ainda que não tenha existido uma morte física, uma morte real, que o preço daquela vida estará entranhado em si, no sangue em que a outra ave viva é mergulhada. E essa ave viva era solta no pasto, no campo, para lembrar o transgressor do crime que ele cometeu, que o crime que ele cometeu era algo irreversível. Palavras soltas que não voltam mais. Feito isso, todo esse serviço ritual, nós percebemos que a ideia básica é didática, é pedagógica, é para conduzir o homem a uma reflexão. A reflexão de que o mau uso da língua pode ser extremamente letal. Letal para ambas as partes. Porque é algo em que a pessoa que acaba sofrendo o impacto simplesmente morre. Morre, não necessariamente da forma física, mas ela declina para a vida. Muitas vezes a vida perde o sentido. E a pessoa que transgride, que calunia, e com a sua língua fere a outra, acaba sendo então culpada legalmente de homicídio, de acordo com a lei judaica e de acordo com as leis universais. O conhecimento do pecado, que vem pelo rito, que vem pelos sinais, é o primeiro passo, então, para o perdão, para a expiação, para o conserto com Deus. Que essa paraxá nos leve à reflexão, nos leve a um uso mais correto da fala. Somos responsáveis pela vida do outro. Se nós não soubermos usar este dom maravilhoso, que é o ato de comunicar-se por meio da fala, na verdade, nós estaremos usando para um outro fim. Um fim nefasto que acaba levando ao declínio a vida da vítima e também a vida do transgressor. Sejamos todos ponderados no uso da língua. Esse é o meu desejo para todos.
um ótimo Shabbat. Feliz 7º dia a todos os Noahides, toda a grande família Bnei Noach, e até uma próxima oportunidade, em Mirzi Hashem.